Imagina que você tá grávida e aí você tá fazendo o quarto do seu filho. E aí você quer fazer uma coisa diferente assim na parede. Aí você vê uma referência bonitinha lá no Pinterest, na internet. Fala assim: ai, bonito, vou contratar alguém pra fazer isso aqui. Às vezes, não fica igual. Bem, essa história aqui é da Carolina Dallagrana, que contou essa historinha pra gente. Ela tava grávida na época. Gente, eu contratei uma artista pra fazer uma pintura no quarto do meu bebê e eu odiei. Não sabe, eu sou arquiteta, né? E a gente inventa moda, né? A gente conhece muita coisa do mercado, enfim, e tinha um papel de parede que eu era apaixonada, achava a coisa mais linda do mundo e queria colocar esse papel de parede no quarto do Matheus. Quando eu fui orçar, eu achei muito caro. A gente fez o quarto dele azul agora, pode ser que daqui 2 anos ele goste de verde. Eu acho que não valia a pena a gente fazer um investimento desse, né? E lembrei de uma artista, que eu já conhecia o trabalho dela. Aí falei com ela falou que dava, mas ela falou assim, ó, pode ser que não fique 100% igual, porque é uma coisa mais manual, enfim. Era pra ser um quadriculado, é pra ser aqui, onde tá esse papel de parede aqui. Como vocês podem ver, já não deu certo. Era pra ser um quadriculadinho mais aquarelado, assim, sabe? Ela fez até um teste e me mandou. É meio difícil fazer esse treco, né? Esse quadriculadinho. Essa é a referência de fazer esse quadriculadinho, será? Não, mas calma aí, não deve. Calma, deve ser outra coisa. Vamos lá. E eu aprovei, ela ainda falou que iria ficar até menos irregular do que tava no teste. Ela veio aqui em casa e ela ficou 2 dias. O primeiro dia foi de demarcação. E eu vi essa demarcação que eu tava trabalhando em casa no dia. E tava tudo bem retinho, tava tudo bem bonitinho. Ela até pintou um pedaço, mas assim, sabe quando você não dá atenção àquilo ali? Não dei, porque é um pedacinho pequenininho, tipo um tantinho assim, como tivesse aqui atrás, assim, ó, um pedacinho assim. E na sexta-feira, que daí ela iria realmente fazer a pintura, ela ia fazer realmente toda a pintura do quarto, eu não pude ficar aqui, eu tive que atender cliente presencial, porque o dia inteiro na rua. E ela pintou tudo, me mandou foto, Mas eu tava atendendo cliente, não consegui ver as fotos. Gente, quando eu cheguei, tava assim um negócio, eu não sei explicar pra vocês, não tava nem um pouco legal. Não tava. É, digamos que até lembrava a referência que eu passei, mas não tinha acabamento nenhum. As listras, assim, começava numa cor e terminava em outra. Tinha pincel, assim, que repassado, marca do pincel repassado. Gente, eu tô querendo saber como que era a referência, pelo amor de Deus. Mas como que era pra ficar? As listas, tinha umas listas que faziam isso aqui, ó. Umas barriga. Meu teto tava pintado, o ar-condicionado tava Porque, nossa, pra fazer isso aqui é muito difícil na mão. Era mais fácil ter feito impresso mesmo. pintada, a maçaneta da porta tava pintada, o guarda-roupa do Matheus tava pintado. Gente, eu fiquei indignada de assim, eu me colocando assim, porque o meu trabalho, eu acho semelhante com esse, porque assim, a pessoa É me mesmo. contrata, mas uma arquiteta, não, você tá comprando um projeto, uma promessa, você não sabe se você realmente vai gostar ou não, né? Sim, se eu tô Sim. fazendo um projeto e eu vejo que eu não tô gostando desse projeto, que não tá apresentável, vou analisar e eu vou. Aí você pode fazer vídeo no TikTok e pedir pro TikTok. Pedir pro TikTok dizer que tá certo e tá errado, por exemplo. Eu tenho alguns casos. Qualquer coisa eu te indico. Refazer até ficar bom. Então me impressiona a pessoa terminar de fazer esse serviço, olhar e falar que tá bom. Não é possível um negócio desse, gente. Eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês verem como que ficou Ai, e vocês me obrigada. contam o que vocês acharam. Calma. Vamos lá. Nossa, realmente. Aqui é a referência. A referência é um, um quadriculado azul. Tem uma variação de cor. Aqui é mais clarinho. Tá vendo? Aqui é mais acinzentado. Aqui é menos.
Mas assim, é como se fosse um quadriculado um pouco feito à mão. Tem uma certa irregularidade. Tem uma certa irregularidade. Mas realmente não é isso aqui. Aqui tá até bem próximo, né? O problema, gente, aqui é porque tem uma transparência aqui na referência também. Só que o problema é que tá muito sem acabamento mesmo, assim. Uma coisa que é importante, por exemplo, a transparência, aqui, eu não sei se isso aqui não foi feito à mão, isso aqui como é que é o nome? Isso aqui é digital, né? Isso aqui não foi feito à mão. Mas aqui nas interseções, por exemplo, obviamente que essas interseções vão ficar mais iguais a essas aqui, ó. Mais escuras nas interseções. Vai ficar. Agora, esse aqui pra mim é a maior cagada. Aqui, ó. Tipo, aqui tem uma cor e termina em outra. Eu nem acho, pra ser bem sincera, olhando pra referência, eu não acho que tá tão rebolante, não. Tá um pouco, mas eu acho que essa era a pegada. Aqui também é assim, aqui também é irregular. Pra mim, o pior é que as faixas devia ter sido passado com um pincel. É porque, gente, na vida real é muito difícil fazer isso aqui. Só que é engraçado porque no teste tá bem melhor, tá mais clarinho. Aqui que eu acho que passou muito a mão. Porque é foda, o pincel foi acabando, aí foi reforçando e aí foi cagando em cima. Falta acabamento. Só que o problema é o seguinte: quanto mais pinta, mais grosso e mais escuro vai ficando. Então, às vezes, não tem mais o que fazer. Realmente, gente. Tá vendo? Olha como tá mais grosso aqui em cima. Bem mais grosso aqui em cima. Mas eu continuo achando que, assim, o tortinho faz um pouco parte da referência. Só tá muito sem acabamento. Aqui, olha só, não chega até o final. Aqui chega, aqui não chega. Não tá legal, não. A ideia é bonitinha. Aqui, ó, olha como não encontra aqui. Isso aqui é uma mosca? Aqui eu já achei um pouco melhor. Olha como tá mais estável, assim, mais homogêneo. Olha, essa faixa aqui, ó, tá linda. Tá linda. Essa aqui é bonita. Agora, esses remendos é o que fode. E também a lateralzinha também tá muito Gente, eu cagada. contratei uma Realmente. Mandaram aqui, ó. Se estivesse só torto, até que daria pra relevar um pouco. Mas essa diferença de cor tá pavorosa. Uns lugares parece que nem tem tinta e outro parece que tem 3 demãos. Eu acho que o maior problema é esse. Pra mim não é o fato de estar tortinho, tá? Porque eu acho que o torto faz parte da referência. Pra mim é essa marca de pincel. Mas é aquilo, fez com pincel, gente. Não fez com... Poderia ter feito com um rolinho, talvez, que o rolinho ia fazer uma outra textura. Agora, o pincel tem textura, né? E tem que ser essa coisinha meio falhadinha, assim, porque senão, se for tirar a textura do pincel, não vai ficar tão clarinho, é isso? Bom, Não sei. gente, agora eu tenho a obrigação de voltar aqui e contar pra vocês o desfecho da história da minha parede, né, pintada por uma artista que eu odiei o trabalho. Primeiro que muita gente falou, ele perguntou ali no vídeo se eu tinha pago o serviço. Sim, eu paguei adiantado. Errei, eu sei. Eu tentei montar o quarto, colocar os móveis, cortina, tudo pra ver se dava uma amenizada. Tava muito forte. Tava muito pesado, pesou demais o quarto. Não era isso que a gente tinha conversado. Entrei em contato com ela, perguntei se ela podia voltar pra fazer alguns retoques. Retoque não ia ter que falar. O retoque é... Tem como você pintar tudo de branco e fazer tudo de novo? Porque não... Tinha algumas partes que a gente não tinha. É porque eu acho que ela tava com uma expectativa do negócio ser mais clarinho. Mas a verdade é que a referência ia ficar pesada, mais pesada do que essa que tá aí. Não Tinha sei gostado também. muito. Eu fiquei com. Não queria falar assim, tipo, não gostei de. Tá, não gostei de nada, entendeu? Me perguntou o que seria
mais ou menos pra ela ter uma ideia, né? Eu mandei um pedaço ali pra ela, que é um pedaço que tinha uma listra bem demarcada, bem azul forte. Aí ela ia até um pedaço azul forte e depois ela ia bem clarinha. Depois ela vem aqui pessoalmente, a gente conversa melhor pra ver para entender ao certo o que foi feito e o que dá realmente pra fazer, né? Aí, gente, literalmente, eu e meu marido, a gente deitou aqui no chão do quarto e a gente E ficou chorou. olhando e tentando imaginar como que isso seria consertado. Gente, não tinha como. Tava muito forte. Devia ter desde o início usado um azul mais claro. Um azul bem mais clarinho. Porque aí, caso errasse, não ia ficar essa diferença tão forte. É que o azul foi muito forte, já começou errado da cor, eu acho. Se fosse um azul bem clarinho, porque aí, cada vez que você passa, não ia dar essa diferença toda. Não era a técnica que a gente tinha conversado. O desenho em si, os quadriculados, a irregularidade, não aquelas barrigadas, sabe? Era o que eu queria. Mas o resultado final ficou muito diferente do que a gente tinha conversado. E outra coisa, não era a ideia ser uma réplica do papel daquela referência. Aquela referência foi o ponto inicial da nossa conversa. A gente ficou semanas conversando até a gente entender o que seria feito. E a gente vendo aquilo, daí a gente falou, cara, não tem como. A gente não vai gostar. Mandei uma mensagem pra ela e falei, ó, não precisa vir. Realmente tá muito longe do que a gente imaginava, a gente não consegue ver como que vai consertar, então fique tranquila. Beleza, foi isso aí. E ela foi atenciosa com a gente até o momento, tá? Seguinte, já fui na loja ver papel de parede, porque, gente, eu tô quase parindo, eu tinha que resolver isso. E quando eu fui ver o papel de parede, que é esse aqui que tá aqui, que é nos tons mais próximos do que eu queria, não tem como a gente aplicar um papel de parede. Eu acho que o erro foi esse, né? O erro foi a cor. Muito forte. Ela vai ter que pintar de branco, é isso? Porque o papel de parede aparece atrás, né? Assim, com fundo claro, com uma parede tão escura do jeito que tava. Então, eu precisava pintar a parede de volta. Aí eu falei, cara, não é justo. A gente teve toda uma conversa, tudo, a coisa não ficou legal, não tá bom, tá faltando muito acabamento nisso. E eu vou conversar com ela. Não, eu acho que a artista devia ter olhado e falado, olha, não ficou igual. Eu acho que aquilo ali é difícil, é muito difícil de defender. Pra ver se ela não me devolve uma parte do dinheiro. Fui conversando com ela durante uma semana. E não tivemos conversa. Ela queria me devolver R$100. O valor que eu paguei pra ela não foi barato, tá, gente? Depois ela queria me devolver R$200. E daí quando a gente começou a ver essa questão de ter que pintar a parede de novo... Gente, eu já tava tão cansada. Final da gestação, você tá podre, gente. Você não tem mais ânimo pra fazer as coisas. Eu falei pro meu marido, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com ela pra ver se ela volta aqui e pinta. Não vamos pegar dinheiro. Pelo menos ela vem aqui e pinta essa parede de branco, que a gente mesmo quer pintar daí, né? Já nos ajuda, entendeu? E a gente vai lá e compra outro papel de parede e aplica. Nossa cabeça, ela ia aceitar na hora, né? Porque em momento algum, ela falou que tinha erro de técnica, que tinha, enfim, que sei lá, que não era o que tinha combinado, entendeu? Ela não quis voltar pra fazer a pintura. Eu tinha certeza, gente, que isso ia acontecer, que ela ia vir pintar de branco. Ela falou que não, que era um custo muito alto pra ela fazer isso, que ela não ia vir pintar. Aí a gente desistiu, gente. Eu já tava muito cansada, não tinha mais paciência e a gente não falou mais nada. Não respondi mais ela e a gente decidiu, a gente mesmo pintou a parede no final de semana. A gente se lascou pra pintar essa parede. E sabe, tipo, aquele dia... Não que, assim, que fosse difícil de pintar, foi muito fácil. Mas a gente tava naquele dia que tava dando... Aquela semana tava dando tudo errado. E, nossa, a gente foi abrir uma lata de tinta caiu no chão e, tipo, pá! Pintou tudo aqui. A gente que fez essa parte que a gente tava pintado, pintou de branco. Foi lá pra fora, branco. Ai, gente, começou a dar tudo errado. A gente pintou a parede, compramos papel de parede, aplicamos papel de parede e agora eu estou amando. Eu amei esse papel de parede que a gente colocou. Não era bem o que eu queria, mas eu até quis que fosse alguma coisa realmente reta agora. Enfim, diferente do que eu tava...
feita por uma impressora. Imaginando inicialmente, porque eu não queria ficar entrando aqui no quarto do Matheus, que é um quarto que, tipo assim, pra mim, principalmente como arquiteta, né, eu fiz com muito amor e muito carinho tudo aqui, e ficar lembrando dessa situação. Aí é isso, gente. Agora estamos aqui. Agora falta aqui colocar, a gente vai colocar algumas lembrancinhas aqui, afetivas, quadrinhos, enfim, que a gente ganhou aqui nesse canto. Do outro lado aqui, a gente vai colocar mais uns quadrinhos também que vão chegar. E tá muito fofinho, tá muito bonitinho o quarto. É história pra contar, né, gente? Bom, gente, agora eu tenho obrigação. E aí, ó, tem o vídeo aqui mostrando o quartinho completo. Fofo, né? As coisinhas, essa lumináriazinha muito bonitinha. Ó, uma varanda mó boa ali. Aqui, ó. Ah, é muito fofa. A luzinha, uma girafinha. O quartinho do Matheus. Menina, tá vendo? O Matheus tem quartinho. A Eloá, menina. Coitada. Não tem. Por que que eu estou mostrando isso? Esse vídeo? Ah, legal, né, Beta? Que bom. Que legal esse vídeo que você fez. Só que o problema é que não acaba aqui. Essa é a Mari Terleski, a artista, que subiu um vídeo esses dias comentando do ocorrido. Bom, então vamos lá. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, na verdade é a primeira vez que eu vou fazer contando uma história que aconteceu comigo, que foi uma situação bem chata no meu trabalho. Eu fiquei bem triste, assim, porque eu sou uma pessoa que se cobra muito, que tá sempre querendo superar as expectativas do cliente e tudo mais. Só pra dar um contexto pra vocês, né, eu sou designer gráfica, tenho 15 anos de experiência profissional, eu desenvolvo estampas para marcas nacionais e internacionais, estampas para papel de parede, desenvolvo ilustrações para papelaria e também desde a pandemia, então faz uns 6 anos que eu sou muralista, a pintura artística em paredes, né? Então já pintei muitos quartos infantis, principalmente, com técnica aquarelada ou não. Já pintei ambientes, por exemplo, lojas em shopping, ambientes corporativos. Então, tudo isso para dizer que eu tenho uma boa experiência na área. Bom, então esse ano eu fui contratada para pintar uma parede, era um quarto infantil e a cliente me apresentou, né, entrou em contato comigo, me apresentou uma referência que era um xadrez. Quando eu vi a imagem, a primeira pergunta que eu fiz foi: eu imagino que você queira uma textura mais aquarelada, né? E daí ela falou: sim, isso mesmo. Era um xadrez assim irregular, sabe? Não é aquele xadrez bem retinho. Então na imagem de referência, algumas listras eram mais tortas, outras eram mais finas. Então eu fui trocando algumas ideias, eu alertei pra ela que se ela quisesse um xadrez aquarelado, não ia ficar igual aquela imagem de referência, porque aquela imagem se tratava de um xadrez feito no computador, uma arte digital, onde a cor fica lisinha, né? Não tem nuances, o pigmento, a textura da aquarela, né? Ela sinalizou que ela queria aquarelado mesmo. Então, durante toda essa conversa, pra gente alinhar bem o briefing, porque assim, gente... Porque o aquarelado é essa ideia de... O aquarelado tem ali a textura do pincel, o aquarelado também tem essa diferenciação de cor. Só que assim... Como eu falei, né, eu tenho bastante experiência, então eu deixo tudo muito alinhado antes, sabe? Quanto menos retrabalho tiver, vai melhor pra mim e pro cliente também, obviamente, né? A gente seguiu com a conversa, a cliente também me mandou um vídeo de uma artista pintando um xadrez na parede, que era um xadrez totalmente irregular, pra mostrar o efeito aquarelado e tal. Nesse momento eu perguntei mais uma vez, eu falei assim: a minha dúvida é, você quer que a listra fique reta ou mais irregular, como na referência, né? Ela falou: eu quero irregular, como na referência. Eu envio um termo de contrato, né, para os clientes verem ali alguns detalhes, e também lá tá explicando essa questão de que não tem como reproduzir fielmente, né, 100% uma imagem digital na parede, pois se trata de um trabalho manual e isso é totalmente normal e esperado. Bom, teve mais um detalhe que eu quis alinhar antes, que foi a medida desse xadrez, então eu pedi pra ela me passar exatamente quantos centímetros. Cara, é foda, porque assim, as pessoas como artistas, às vezes, elas precisam ser mais espertas em alguns sentidos, assim. Se você sabe que vai ficar muito diferente,
você tem que negar o trabalho. Porque não vai dar certo. Você tem que fazer um teste. E aí é foda, porque no teste dela, no teste que ela fez, que a Carol, é isso o nome dela? Carol mostra, não tem pintura sobre pintura. Não tem aquela dupla pintura que ficou manchado. O teste especificamente, era bem mais parecido com a referência. Depois, quando foi pro mural, ficou uma bosta. Então, assim, o teste, se fosse igual ao do teste, eu acho que teria ido ok. Agora, é aquilo. Você tem que deixar bem claro que vai ficar diferente. Tipo, se a pessoa fica te mandando outras referências e aí você vê que ela não entendeu, antes de fazer qualquer coisa, você tem que falar, vai ficar diferente. Tem que mostrar pra ela qual diferente vai ficar. Porque às vezes a pessoa nem sabe também. Então, Centímetros em média deveria ter a espessura das listras e também quantos centímetros deveria ter entre uma listra e outra. Ela me passou tudo certinho. Mas também um momento durante o briefing que ela me pediu para fazer um teste de como ficaria, para ela ter mais ou menos uma noção, né? Já que eu tava alertando sobre essas diferenças. E eu fiz um teste no papel da aquarela e fiz numa escala um pouco reduzida. Inclusive estou com esse teste aqui e vou mostrar para vocês. O que dá pra gente perceber? Tem listras mais escuras, listras mais claras, né? não dá pra dizer que é a mesma coisa. Definitivamente não é. Ok, aqui tem a irregularidade, tá? Tem. Mas aqui não tem uma coisa que tem muito no mural, que é pintura em cima de pintura. Duas demãos que deixam um negócio... Tá vendo? Todas as listras, elas estão com uma certa... uma padronização mínima. O que não foi pra lá. Não foi. E ainda assim ela não ia gostar, tá? Porque ia ficar muito escuro, eu acho. Então tem essa diferença de tonalidade. A cor, eu deveria seguir a tonalidade do Boiserie que tinha no quarto, né? Mas em alguns momentos mais finos, em alguns momentos ela vai alargar. Boiserie é aquela parte azul com aquele moldezinho. Só que eu acho que o ideal não era seguir o Boiserie, não. Porque o Boiserie era um azul bem escuro. Só que assim, como é em pequena escala, não dá pra ter uma dimensão de todas as nuances de cores e diferenças de espessuras que a gente vê em uma parede em um quarto. A gente combinou o dia pra ir fazer a pintura, eu fui até lá. Comecei então as marcações, né, na parede pra deixar dentro das medidas que ela passou. O trabalho todo levou 2 dias pra ser concluído. Ela acompanhou a pintura, o processo ali de fazer primeiro os riscos, né, do xadrez. Uma boa parte da pintura também. Só no segundo dia que ela precisou se ausentar ali do local, mas ela esteve presente durante uma boa parte da pintura. Mas assim, gente, em todo momento não teve nenhuma sinalização, ela não se manifestou de nenhuma forma falando que não estava gostando. Ai, gente, é foda. Eu no lugar... Quando eu vejo um negócio que eu tô achando ruim, só que já tá no meio do caminho... Ai, eu não falo nada. Ficou bonito? Ficou. Adorei. Amei demais. O que você vai falar? Não, para que tá horrível. A verdade é que... Gente, aprenda. Às vezes não. O que você deve fazer é para, tá horrível. Calma aí. Vamos refazer. Do resultado. Não disse que estava ficando estranho ou pediu alguma mudança ali durante o processo. No dia que eu terminei, né, como ela não estava em casa, eu mandei mensagem avisando. Mandei algumas fotos da parede e a resposta foi: deve ter ficado lindo. Tá, da casa, e aí mais tarde, depois de algumas horas, ela me mandou mensagem que tinha alguma coisa errada, que não gostou, se eu podia ir lá no dia seguinte. Eu prontamente falei que sim, poderia ir no dia seguinte. Não teve mais nenhum retorno, e aí só no outro dia que ela me falou que eles não gostaram, né, por mensagem, mostrou algumas fotos. Eu fiquei bem mal na hora. Expliquei novamente que essas diferenças eram devido, né, àquela comparação de uma imagem digital com uma pintura manual e tudo mais, mas eu me dispus ali a gente conversar, né, pra também não deixar ela descontente com o resultado final. Então a gente começou uma conversa durante alguns dias e propus a fazer alguns ajustes. Algumas listras, né, em algumas partes estava dando uma diferença de tonalidade na mesma listra, então tinha uma parte mais escura e depois ficava clarinha. Tinha algumas listras, esse xadrez... Que é importante dizer, em nenhuma das referências, nenhum teste, nenhum nada,
Tinha isso. Nenhuma, só na parede. Estavam um pouco mais tortas do que ela gostaria, né? O que eu expliquei? Como é uma tinta aquarelada, eu consigo apagar essa tinta, consigo remover ela. Eu posso usar a tinta do fundo da parede, a tinta branca, para cobrir essa parte ali e corrigir essas partes, que eram partes pontuais em todas as 3 paredes que foram pintadas de xadrez, sabe? Sim, ao meu ver, isso seria uma solução que eu estava disposta a fazer, que eu não cobraria por isso. Então, eles não aceitaram a minha ideia de fazer esses ajustes, pediram para eu fazer um estorno. Eu ofereci até 20% do valor de estorno e eles não aceitaram. Aí eles sugeriram de eu pintar as paredes novamente, tudo de branco por cima do xadrez, porque daí... Não, calma aí. 20% do estorno, ela falou R$200. Então a parede foi R$1.000, é isso, a pintura? Que ela falou que ela pagou um valor alto. Bem, tá justo. Eles iam colocar um papel de parede. Para eu pintar essas paredes novamente, dar esse fundo branco para cobrir o xadrez, eu precisaria comprar um novo material. Isso levaria muito mais tempo do que eu fazer os ajustes. E assim, eu nem moro na mesma cidade, então tem essa questão do deslocamento e achei que não seria justo, sabe? Um trabalho assim que eu não concordei em fazer. E a gente acabou não chegando assim, né, num consenso. O que eu acho que aconteceu, né, pra ser bem sincero? Eu acho que quando a gente idealiza uma arte na parede, a gente esquece que ela vai ser ampliada num ambiente grande, sabe? Um xadrez em 3 paredes, eles acharam que acabou ficando pesado, e pra ser bem sincera, eu concordo com isso, sabe? Eu achei que ficou pesado mesmo, sabe? Porque é um xadrez irregular, ele não traz uma simetria, né, uma harmonia, considerando tudo que foi conversado antes, a imagem de... Tem isso também, eu acho que pode ser que eu ainda acho, de verdade, assim, eu ainda acho que o problema aqui é essa irregularidade. Essa parte da parede nem ficou feia, mas assim, é muito escuro, tá escuro demais. E aí isso realmente dá uma pesada maior. Quando você vai ver lá o quadriculado, que ela botou depois de papel de parede, você vê que é um azul muito mais apagado. Eu acho que, porque ela falou, ó, esse aqui que é o Boiserie, né? O decalque aqui embaixo. Não precisava ter seguido esse azul. Para mim, o erro foi ter seguido esse azul aqui. Porque se fosse bem mais clarinho, teria ficado bem mais ok. Agora, ficou, gente, não dá pra dizer que não ficou muito mais escuro que a referência. Referência e esse resultado final nas paredes comuns. Podia ter feito também, tá vendo? Olha só como é irregular. Olha só como de longe você vê claramente a irregularidade de algumas listras. Se fosse mais regularzinho, até daria pra entender. Agora, não ficou legal. Não ficou legal. Ai, sei lá. Agora, eu também acho que assim, pode ser que ela tenha achado pesado pela cor, por ter ficado muito escuro, mas, pô, podia ter tirado uma foto, gente, um chat GPT pedido pra aplicar o papel de parede aqui pra ver como é que ficaria. Pra mostrar, olha, acho que vai ficar muito pesado, vamos fazer com azul mais claro, vamos fazer com não sei o quê, vamos só fazer em uma parede, vamos... Todo, nos conjuntos. Porque também é trabalho do artista, gente, mostrar para o cliente o que ele não sabe que ele não sabe. Mesmo que ela seja arquiteta. Tem que dizer, olha, pode ser que não fique legal. Também faz parte do trabalho. Não focando só nos pontos que tem essas diferenças de tonalidade e as listras um pouco mais tortas, eu executei o trabalho combinado e me dispus a fazer essas alterações. Então é isso. Me falem aqui o que vocês acharam dessa história toda. Confesso que eu já chorei por causa disso. Ainda estou um pouco nervosa. Mas eu acho que tive também alguns aprendizados, né, com todo esse processo que eu passei. É isso, gente. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra falar. Eu não sei se esse vídeo vai ter alguma repercussão ou não. Mas então tá. Um beijo, tchau. Ai, gente, que complicado, né? Bem, notícias importantes. Primeiro, a Carol postou ontem que o neném nasceu. Então, que seja muito feliz, que chegue ao mundo com muita alegria, muita felicidade. E a outra coisa, que a Samari, no perfil dela, ela mostra vários trabalhos muito bonitos, assim. Vários murais muito bem pintados, muito bonitos. Depois dá uma olhada lá no perfil dela, que realmente é bem legal o trabalho dela.
Eu acho que foi uma falta de malícia, ao mesmo tempo tem sim. Eu acho que o que ela considera o aquarelado, do outro lado a gente considera que é uma coisa muito fora, e eu tô considerando pelo menos muito fora da referência. Principalmente a variedade de tons. Só que não é assim, não é uma coisa que assim, é um degradê que fica clarinho, mais escuro, clarinho, mais escuro. Não, é claramente a segunda passada de pincel. Também eu acho que assim, não chegar até o final, ficar ali com aquela barriguinha assim no final na parede, eu acho que faltou um acabamento. Aliás, comentários, tá? Botaram aqui, eu vi o vídeo da parede, não ficou regular, ficou mal feito. Olha, os trabalhos que ela faz são top, moça. Você poderia ter negado esse trabalho pelo tanto que você conhece de arte. Você sabia que os contras iam pesar muito a referência pavorosa e o resultado condiz com a referência. Tem horas que o profissional precisa dizer não para o cliente. Nem é porque não sabe fazer, é porque lá na frente o cliente vai dar problema. Eu também acho. Eu vi a outra publicação e, de fato, a parede ficou horrível. Parecia uma parede feita por um pintor amador. Outra pessoa aqui, moça, eu trabalho com pintura. Independente de ser na parede ou no papel, o cliente quer exatamente o que ele viu como referência. Não ficou bom, não ficou bem feito. E acho que você pecou na resolução do problema, pois é seu trabalho e o seu nome. Eu já rasguei um desenho um dia antes da entrega e virei à noite porque não fiquei satisfeita com o resultado. Olhei e não gostei. Você é uma ótima profissional, mas não consigo acreditar que no final você tenha olhado e dito, está lindo. Enfim, minha opinião, sucesso. Eu acho que você está certa em relação às listras em si, porque realmente segue a referência. Mas o que me incomodou foi o acabamento das pinturas nas quinas das paredes, que ficou ruim. Então, eu também acho. A quina ficou ruim e as laterais também ficou bem ruim. Aí outra falando, eu troquei de time muito rápido. Eu também sou artista e desculpa falar, mas acho que você está mais errada que ela. Eu sou tatuadora e quando o cliente vem com uma ideia que eu acho que não vai funcionar bem, eu explico e dou soluções melhores explicando os porquês. É meu trabalho pensar em escala também. Às vezes o cliente quer algo pequeno demais que eu sei que não vai funcionar. Então eu explico tecnicamente e o cliente sempre acata, pois eu entendo mais que ele. E no final o trabalho sempre fica lindo e o cliente feliz. Já aconteceu do cliente ser irredutível e eu recusei o trabalho, pois eu não vou querer meu nome associado a um trabalho ruim. Enfim, tudo é aprendizado. Aí botaram, o pior é que não estava torto, só torto, estava muito mal pintado. Então, eu também acho que não estava legal. Mas às vezes a Mari deve ter achado que ela deu o suficiente de aviso que não ia ficar bom.